Vamos à próxima matéria. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal é o primeiro a depor na CPMI de 8 de janeiro. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, é o primeiro a depor na CPMI, Convenção Parlamentar Mista de Inquérito, de 8 de janeiro, nesta terça-feira, dia 20. Ele vai ter que explicar sobre a blitz ocorridas em rodoviárias federais em 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno das eleições, principalmente na região Nordeste. Vasquez vai ser ouvido como testemunha, a partir de um requerimento apresentado pela relatora da comissão, senadora Elisiane Gama. O ex-diretor se aposentou no final do ano passado. Ele estava à frente da PRF desde abril de 2021. No dia do segundo turno das eleições, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, chegou a intimar Vasquez e determinar que ele interrompesse imediatamente as operações da corporação relacionadas ao transporte público. Na data, a PRF realizou diversas operações de abordagem em rodovias com foco principal em estados do Nordeste. As ações provocaram engarrafamentos e atrasos e a corporação foi acusada de tentar impedir o acesso dos eleitores às sessões de votação. Em depoimento à Polícia Federal, em novembro do ano passado, Vasquez negou que tenha feito uso político da PRF e disse que as operações foram realizadas para apurar possíveis ocorrências de transporte regular de eleitores, o que é considerado crime eleitoral. Comentaristas. Interessante nesse posicionamento, 2 pontos. A utilização da Polícia Federal para fazer um bloqueio para impedir que as pessoas votassem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Transporte de eleitor é proibido por lei. Terceiro ponto. Os ônibus que levaram as pessoas para 8 de janeiro foram correr atrás das empresas. Eu gostaria de saber dos ônibus que estavam levando os eleitores para votar. Porque eu acho que nessa situação tem que se apurar esses dois procedimentos. Se você utilizou, você excedeu a sua força, porque no cumprimento da lei você tem que fiscalizar os ônibus que estão levando o eleitor. Vantagem por eleitor é crime. É crime. Não se pode fazer. Você não pode chegar lá para mandar um ônibus para aquela comunidade para trazer para votar em mim. Não pode. O transporte público é para isso. Agora, o que está acontecendo? Quer dizer, onde é que está? O erro está dos dois lados. Então vamos apurar. Você parou o ônibus. Você disse que era em condição, que era para fazer valer a lei. Você se excedeu? Houve excesso ou não? Agora, que ônibus você parou? Estava levando quem, para onde e de quem é o ônibus? Quem fretou? Quem? Da mesma forma que houve 8 de janeiro, que está correto saber de onde saíram a verba, quem pegou o ônibus? Quem fez? Como vamos analisar? É um depoimento interessante, né? Com certeza, é algo que a gente precisa ligar a TV, dependendo aí do horário do dia, ou ver depois, mas é importante que a gente acompanhe toda a apuração que vai ser feita por essa CPMI, porque o que existe e o que vai comandar aí o calor dos debates e dos depoimentos é a polarização política que existe no país, né? Essa questão é muito grave, tanto do uso da PRF para poder bloquear e impedir os eleitores de chegar, quanto e principalmente a alocação de transporte para poder fazer levar o eleitor. O caminho, né? O caminho de ida. Depois de voltar, eu não sei se vai voltar no mesmo ônibus, mas o caminho de ida, o importante é garantir a ida para votar. Existe aí. Mas não tinha nenhuma urna, né, nessa localidade para as pessoas votarem? Principalmente a área rural, né, o Márcio? E aí a gente precisa entender todo o contexto do nosso país, principalmente do Nordeste brasileiro, né? E aí é onde eu me preocupo, porque isso, se é uma prática que acontece do cidadão que está no interior, lá na vila rural, ter que vir para o centro da cidade, muitas vezes o cara tem que andar tantos quilômetros para chegar no centro da cidade, imagina para a votação. Mas isso não deveria ser algo feito por particular, tinha que ser garantido pelo público. Transporte público gratuito no dia da eleição. A prefeitura colocou os ônibus, colocou à disposição. Quem é da área rural, a urna está lá, ou a urna é instalada na área rural, ou como que se garante o transporte de todos os eleitores.
Então, o que você traz é muito apropriado e precisa ser investigado na risca da lei as duas questões. O uso da máquina pública para impedimento e o uso de capital privado para garantir votação. Porque assim, se eu sou um policial, não estou fazendo defesa de ninguém, não sou um advogado do diabo, não. Eu só estou querendo entender como é que funciona. César, se eu sou o policial rodoviário, você está vindo com um ônibus, com eleitor, eu apinhado de gente. Apinhado de gente, eu paro você, mando encostar e faço bloqueio, faço fiscalização, até onde isso é lei, até onde tem um abuso da lei. Ou o abuso é, na verdade, fazer a lentidão. Ou, na verdade, a partir do momento que eu verifiquei que você está tudo ok, eu fico te mantendo ali. Agora, se eu verificar, peraí, o ônibus particular, mas quem fretou o ônibus? De onde estão vindo vocês? Para onde vão? Afinal de contas, está na rodovia. Não estou aqui fazendo a defesa de ninguém. Eu quero entender onde é que foi o abuso e de quem é o ônibus que estava sendo transportado as pessoas. Eu acho que aí a gente começa a entender, nos rincões do Brasil, se ainda há currais eleitorais, se ainda há coronéis, de como é que isso é feito. Libertar o povo, né? Acho que é a principal observação nesse aspecto. César. Perfeito. Eu acho que é exatamente essa a preocupação. Primeiro, eu concordo em grau e gênero aí que a democracia é isso. A gente dá a mesma oportunidade, se a gente quer que todos participem, possam participar, a gente tem que dar condição, mesmo aos mais distantes, participarem de forma igualitária aí na decisão das eleições. Concordo também quando se fala de muita transparência no que de fato aconteceu. A pessoa foi parada e não foi liberada mesmo, estando ok. Houve aí de repente um trabalho, um esforço para se trazer uma lentidão ao trânsito e atrasar a chegada às urnas, atrapalhando aí as eleições, ou houve de repente sim um aumento na fiscalização de forma proposital para de alguma forma atrapalhar, o que acabaria atrapalhando a eleição, mas atrapalhar uma estratégia criminal que é o transporte de eleitores para a urna. E aí houve aí o que era proposital, assim, até porque a gente acompanhou e falou muito sobre isso nas vésperas da eleição, acontecendo diversas reuniões em que houve um pacto entre todos os entes que participavam, TSE, TRE, Polícia Federal, Ministério da Justiça, para se organizar e garantir a segurança da eleição. A segurança não só de urnas, mas a segurança também dos eleitores. Então, será que de repente isso não saiu pactuado já? Será que a Polícia Federal não fez exatamente um trabalho para fortalecer que a justiça eleitoral fosse cumprida? Sim, eu acho que a gente precisa realmente esmiuçar para entender aí, porque pode ter sim acontecido um excesso quando se aplicou aí a autoridade da Polícia Federal, só que se aplicou em cima do quê? De quem? Porque se você aplica o excesso em cima do que está errado, é um excesso, você pune administrativamente o excesso, só que não deixa de ser crime porque você aplicou um excesso. É que você também errou em cima de um erro. Você cedeu. Exato. O pecado de um não absorve o pecado do outro. É isso aí. Eu acho que Márcio, é isso. Um erro não justifica o outro. Não. Mas um erro não absolve o outro. Eu vou mais além. Vou até fazer aqui um paralelo figurado aqui, porque o pessoal costuma... Para quem é pescador, sabe que o que é pescar de tarrafa, né? É quando o cara joga aquela rede e pega o que vier. Sim. Agora, tem pescador que vai com anzol, então já sabe o peixe que tem onde tem, né? Então, como é que foi essa pescaria? É isso aí. Já se sabia que se tinha esse tipo de procedimento, e até então não se tinha feito nada, se fez agora, e tem que ser feito. Então, tem muita coisa para a gente analisar nesse depoimento e nessas ações, né? Não dá para fechar os olhos e deixar passar boi, passar boiada. Correto. Não dá, né? Então... E verificar também a ocorrência desse excesso, ou até da contratação aí de fretamentos de ônibus para levar eleitores em todo o país.
Em Porque todas aí as eu quero cidades, saber né? se no Sul houve a mesma prática que houve no Nordeste, se houve a mesma prática no Centro-Oeste, no Norte, como que foram essas relações? Porque essa prática, ela existe, e ela não é uma prática do cidadão, é uma prática política. Então, se você for hoje em um determinado lugar, lá vai ter gente no ponto esperando para ir para algum lugar e o ônibus é público e vai demorar. No dia da eleição, isso não acontece. As pessoas têm o acesso porque alguém coloca um ônibus à disposição. Então, Sim. E aí, por que eu trago também essa questão, né, da polarização política? É porque o próprio ex-diretor da PRF foi comentado que estava usando, né, do seu cargo para facilitar a promoção do ex-presidente durante o processo eleitoral. Então, pesa sobre ele questões que vão para além da prática. Sim. Uma coisa é ele, quanto diretor da PRF, ter utilizado da sua influência, ter utilizado do seu cargo para ou exceder no cumprimento da lei ou utilizar isso em favorecimento de quem quer que seja. Isso é um ponto. Né? E a outra coisa é, evidentemente, apurar os fatos reais que precisam ser apurados. A gente não pode mais ficar nesse Brasil fantasioso de que a gente fica supondo coisas. Vamos lá e vamos averiguar fio a fio o que foi que aconteceu. quem você impediu? Quais foram os veículos? Quem são os proprietários? Quem financiou? Quem que deu a poder ordem? público? É transporte público? Não é? Então vem cá. Não, e não dá. E aí que tá. E não crime. dá também, assim. Como a Juliana comentou, não é porque a gente pegou aí, não, você errou naquilo e naquilo. Então, quer dizer, todos os outros erros eu vou jogar nas tuas costas. Não. Cada um tem que ser responsável pelos seus atos. Então, ele já vem aí de uma série de situações que o deixam Numa saia justa. Ele já fica numa posição complicada. Porém, será que tudo cabe a ele? É como a gente estava falando. De repente houve excesso em um monte de outras ações, só que nessa situação em específico, é tudo nas costas dele, realmente? Ou de repente, quem foi parado estava de fato fazendo um transporte legal? Assim, se não houver transparência, a gente não consegue sequer resolver. Cometeu excesso, você vai responder, o transporte era ilegal, vai responder. Sim, também. é isso aí. Vai apurar. Também acho que ônibus, vamos apurar. É isso aí. E Já todo disse mundo que quando quer assume o apura, seu né? erro. Quando quer apurar, vai conseguir apurar. Opa. Então é agora.